da manhã para Clara Aberbach. Agora sim. Nossa, pra que lado eu fico agora, gente? Tem que ir girando aqui. Dançando e rodando. Vou girando. Boa manhã, bom dia, boa tarde. Gente, é o seguinte. Eu comecei a publicar na internet em 98. Isso foi evoluindo, aí eu fui ter um blog. Também não escrevia de feminismo, mas eu escrevia sobre liberdade. Meu blog chamava Brasileira Preta. Eu sei que eu sou branca, mas um dia um homem me xingou de Brasileira Preta. E eu achei aquele nome bom e usei no meu blog. E esse blog foi um dos primeiros blogs do Brasil. E eu escrevia as minhas experiências e também usava um pouco de ficção naquelas experiências. Novamente, o que aconteceu? Homem pode falar de sexo, homem pode falar do que quiser, homem pode falar de liberdade, de bebedeira, do que quiser. Mas quando é uma mulher, pera só um pouquinho, querida, você está fora do seu lugar, você está fora do seu escopo, você não pode fazer isso, né? E eu fui sentindo isso, fizeram até alguns blogs de ódio para mim na época. Tá no ar até hoje, eu não quero dar acesso, que eu não vou dar o endereço, mas está lá. Não, eu vou dar o endereço que é meio engraçado, que era tão tosco, gente. odeioclara.blogspot.com, tá lá. O cara entrava todo dia no meu blog para me odiar. Isso eu tô falando pré-feminismo. Só de eu existir, só de eu ser uma mulher escrevendo, uma mulher com voz, uma mulher que, querendo ou não, estava influenciando outras mulheres a escrever também. O tempo foi passando, eu fui publicando os meus livros, eu tenho 7 livros publicados. Foi tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre eu publicava e vinha a onda de ódio. Claro que teve outras coisas muito bacanas, outras mulheres que foram influenciadas por isso. Até porque eu não sou não sou uma acadêmica, eu sou uma escritora, eu não estudei. Eu comecei a escrever e tive, né, essa sorte de estar no momento certo, na hora certa, na internet. E quando os livros vieram, mesma coisa. O que essa vagabunda pensa que ela está fazendo? Né? O que essa vagabunda pensa que ela está escrevendo? Já fui ameaçada por causa de livro. Olha só que coisa louca, gente. Você ser ameaçada por causa de um livro de ficção que você escreveu. O tempo foi passando, tenho 7 livros publicados hoje e vamos chegar na militância da internet. Eu comecei a me envolver com isso em 2012. Eu conheci o feminismo, na verdade, em 2008, com uma escritora chamada Carmen da Silva. A Carmen da Silva publicava nos anos 60 e, assustadoramente, os textos dela são muito atuais. Assustadoramente porque a gente vê que se a gente se identifica com opressões que estavam acontecendo nos anos 60... as coisas não mudaram tanto assim quanto parece, né? Um dos grandes problemas tá na criação dos homens, sim, na verdade, na construção da masculinidade, né? Que ela é toda calcada em violência e dominação e em rechaçar o feminino. Tudo que é feminino é ruim, tudo que é feminino é fraco, não corre como uma mulherzinha, não faz tal coisa como uma mulherzinha, vai virar mulherzinha na cadeia, etc, etc, etc. Então existe, isso é a famosa o quê? Misoginia, né? É o ódio ao feminino, não é o ódio à mulher só. É o ódio ao feminino, a tudo que permeia o feminino. E a partir do momento que eu tive contato realmente com o discurso feminista, é que eu fui me dando conta de algumas coisas, até algumas coisas que eu precisava mudar em mim. Porque eu tentei durante muito tempo agradar os homens mesmo. Eu não queria ser como quem? Como as outras. As outras mulheres. Porque o que eu entendia? Que as outras, elas eram fracas. Eu não podia ser como elas. Eu não entendia que o meu problema não era com a mulher, mas com a construção que colocavam também do que é ser mulher. Né? Que é uma discussão sem fim também, né? O que é ser mulher? E a partir do momento que eu tive essa noção do discurso político e comecei a perceber essas coisas, foi inevitável. Eu sou escritora, eu comecei a escrever. Aí a Carta Capital me chamou para escrever uma coluna lá. Foi a primeira coluna feminista nos tempos modernos. Acho que foi o primeiro site de esquerda, na verdade, a ter uma coluna feminista. E era no site, né? Não era na revista.
Qual foi a reação? A mesma. As feminazes, só que agora tinha um xingamento específico, né? Não era só porque eu era mulher, eu era uma feminazi, mal comida, gorda, que precisava de homem, etc, etc, né? Falam como se o homem fosse a oitava maravilha do mundo, né, gente? Às vezes até é, mas enfim. E aí, espera um pouco, eu preciso abrir isso aqui. Juro que não foi merchan, tá, gente? Esse barulhinho que fez no microfone aqui. Então, só que é o seguinte, a gente vê que essa... Eu, particularmente, sou contra comentário em portal. Acho que não tinha que ter, porque só sai bosta. Alguém já viu um comentário em portal que serviu para alguma coisa? Não serve para nada. Então, eu fui aprendendo, primeiro, a não ler. Então, a minha primeira dica para vocês, se vocês querem militar na internet, se vocês querem escrever, não leiam os comentários. Só vai ter gente anônima te xingando, te enchendo o teu saco. Dificilmente vai ter um questionamento pertinente. Aquilo ali virou realmente um antro de ódio. E, infelizmente, a gente vê que alguns desses colunistas estão só reproduzindo o discurso de ódio que tem em outros veículos, né? Pode falar o nome dos veículos, gente? Pode falar mal da Veja aqui agora? Desculpa, eu vou falar, foda-se. É isso aí. A gente vê que tem veículos que reproduzem esse discurso de ódio. E esse discurso de ódio vai reverberando. Ele reverbera em todos os lugares até que ele vem para onde? Para o mundo real. Porque a internet não é um lugar, né, gente? A internet é um reflexo do mundo real, de onde a gente vive. A gente está no mundo, a gente está aqui. E a internet é um reflexo disso aqui tudo que a gente vive. Então, o misógino que está lá falando que mulher que aborta tem que morrer, que bandido bom é bandido morto, e etc, etc, etc. Esse cara, ele não é um ser mítico que vive nas profundezas da internet e que você nunca vai conhecer ele. Ele é o seu vizinho, ele é o seu tio que vai falar merda no Natal. Ele é uma pessoa que está próxima. Então, a gente não precisa entrar nesses comentários e nessa onda de ódio, porque às vezes eu realmente, hoje é um dos dias que eu estou me sentindo que eu estou navegando num mar de ódio, num barquinho muito frágil, e cada onda que bate respinga em mim. E é esse sentimento horrível, né, desse pensamento vigente, que vem muito da manipulação da mídia, vem muito né, do discurso que está no topo agora, né, dessas mídias que realmente têm poder, que não são as mídias alternativas, apesar dessas mídias que têm poder, às vezes, darem algum espaço para falar dessas coisas, e eles não estão dando esse espaço porque eles são bonzinhos, ou porque eles acham que eles podem lucrar com isso. Eles estão dando espaço para isso porque não tem mais como ignorar. Porque nos últimos, vamos dizer... Eu ia dizer nos últimos 5, mas nos últimos 3 anos o feminismo ficou inevitável, não dá para nos ignorar mais. Teve uma marcha na Paulista, aquela marcha das mulheres, da Primavera das Mulheres. Como que se ignora aquilo? Não se ignora, não dá para ignorar. Então vão ter que nos engolir, vão ter que nos ouvir. Só que para isso a gente tem que ficar mais forte também. Porque é muito difícil quando você começa a militar. Eu, como eu disse, eu estou acostumada com essa raiva há muito tempo, então eu já tenho uma casca. Me xingam, eu acho até que eu vou de feminazi no carnaval. Porque eu já estou acostumada. Mas quem está começando a militar agora, especialmente as pessoas mais jovens, que eu estou vendo que é uma maioria aqui, assim, né? A gente tem que aprender a não cair nesse discurso dessa galera. Não é para discutir. Tem uns que até dá para discutir, tem uns que são um pouco mais sensatos, né? A gente sabe diferenciar o discurso de ódio, que está só te xingando, de uma pessoa que às vezes está tentando entender. Porque, né? Eu sei que tem homem aqui, gente, mas com licença, vocês podiam ir atrás das coisas, né? Tem tanto material legal e tal, em vez de ficar perguntando, e não concordo, e não é bem assim, e tal. Tem muito material na internet, inclusive o Lugar de Mulher, que é o meu site, eu indico que tem textos super didáticos. Eu sei que tem muita coisa acadêmica que é difícil de entender, que nem eu entendo às vezes, porque, como eu disse, eu não estudei, eu também não sou acadêmica e acho um saco. Eu acho que serve para academia, mas não serve para essa militância de internet que é específica que a gente está falando aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que se proteger. Não pode dar espaço para misógino.
não pode dar voz para misógino. A voz já é deles, o discurso todo já é deles, o mundo já é deles, a história já foi escrita por eles. Toda a história da humanidade foi escrita e registrada por homens brancos. Então, assim, quando levanta um mano lá no programa que teve sobre feminismo na Globo e diz, mas eu acho que os homens têm que ser ouvidos, querido, vocês estão sendo ouvidos faz muito tempo já. Aprende agora a ouvir. Está na hora de ouvir, não está na hora de falar. Quando for a hora de pergunta, aí a gente faz você levantar a mão, daqui a uns 100 anos, mais ou menos, talvez. Mas então, militar na internet é uma coisa muito difícil, porque na militância de rua, na militância de base, né, que a gente chama, a gente está entre os nossos ali. A gente está quase que protegido. Na internet a gente não está. Na internet a gente está suscetível a isso. E às vezes eles nos ameaçam. Às vezes eles ameaçam, já ameaçaram a minha filha de 13 anos, já ameaçaram a minha mãe, já me ameaçaram, já disseram, vamos te pegar. Eu sou perseguida por um grupinho fofo de trollzinhos de direita no Twitter, que ficam me chamando de aborteira, assassina de fetos. Eu tenho mais de 1000 pessoas bloqueadas no meu Twitter. Inclusive, gente, se eu posso agradecer a uma ferramenta criada pela internet, é o Block. Ô bênção, viu? Ô bênção, porque sem isso é muito ruído e a gente não consegue falar. E o movimento feminista começou a crescer nos últimos tempos, essa é a minha teoria, muito por causa das redes sociais. Por quê? Porque antes as mulheres não conversavam entre si. A gente era criada para competir uma com a outra, para fazer intriga uma com a outra. E quando eu digo competir, não é competir pela dominação mundial, como acontece com os homens, né? Por grana, por cargo, né? Não, a gente é criada para competir por macho, né? Mesmo que, porque enfim, é por macho porque o mundo é um mundo heteronormativo. Ainda não consegui beber esse negócio. Só um pouquinho, gente. O mundo é um mundo heteronormativo e criam as meninas para isso, para agradar, para ser bonita, para ser fofa, para ser o quê, gente? Bela, recatada e do lar, né? Hoje eu me deparei com uma manchete lá, que a Marcela Temer arrasou num vestido super justo e roubou a cena. Porque esse é o lugar da mulher, né, gente? Esse é o lugar da mulher nesse golpe que foi instaurado aí. O lugar da mulher é sendo bela, recatada e do lar com uma roupa justa, roubando a cena com a boca fechada. É isso que eles querem de nós. Não é isso que eles vão ter de nós. Justamente porque foi quando a gente começou a falar que a gente começou a se reconhecer. Muita da nossa... A gente guardava aquela coisa, aquelas violências que a gente sofria e pensava, puta, é besteira, eu tô louca, eu sou fraca, isso só acontece comigo e tudo mais. Quando a gente começou a falar sobre isso, a gente descobriu que todas nós temos coisas em comum. Isso é ser mulher, né? Claro que nós temos as nossas especificidades, tem muitos recortes para se fazer, tem recorte de classe, tem recorte de classe, tem recorte racial, tem muitos recortes, tem muitas demandas diferentes de mulheres diferentes. Mas somos todas mulheres, só não somos uma mulher só, né? Que tem essa coisa também, adoro quando eu vou num programa de entrevista e o cara me pergunta, o que a mulher quer? Qual mulher? Não existe uma mulher, né? Inclusive, infelizmente, tem mulheres que acham que tá bom assim, né? E eu imagino que quem está aqui hoje, tem gente atrás também, eu estou de costas para vocês, gente, perdão. Quem está aqui hoje não está querendo que continue assim, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, eu já falei um monte de coisa, né? Mas aí sempre a primeira coisa, não, primeiro, que não se calem. Não se calem, mas tomem cuidado como vocês vão fazer as coisas, porque as coisas às vezes podem se virar contra vocês. Eu já vi inúmeros casos de companheiras que foram fazer denúncia antes de fazer BO, por exemplo, denúncia de violência, antes de fazer BO, e acabaram elas sendo processadas por calúnia, porque elas citaram o nome da pessoa. Eu sou a favor, que assim, se a gente for contar só com a lei, a gente vai ficar sentado em casa esperando.
A gente sabe quantos BOs tinha aquela mulher que foi assassinada junto com o filho e boa parte da família dela no Ano Novo. Ela tinha 5 BOs contra o cara. E aí a lei fez o quê? Fez porra nenhuma, né? Não conseguiu defender essa mulher. Aí a gente vê que esse discurso misógino do cara, aquela carta horrorosa que foi publicada, eu espero que todo mundo saiba do que eu estou falando, gente. Aquela carta horrorosa que foi publicada, ela reproduz exatamente o discurso de ódio dos comentários de portal. O discurso de ódio dessas revistas misóginas. O discurso de ódio de vários políticos que, né, estão lá falando merda na Câmara, sabe? Estão lá falando mal da lei do feminicídio. Teve um... Gente, meu telefone não está comigo agora, mas o cara, ele passou uma vergonha, assim, ó... centenário. Não, depois não precisa. Depois, quem quiser me segue lá no não botei no Instagram, não, me segue no Facebook que eu postei. Falando mal da lei do feminicídio, que na verdade ela é um agravante do homicídio, porque é um crime de ódio que é cometido contra uma mulher apenas por ela ser mulher. Por isso existe essa especificidade agora. Então a gente vê que esse discurso não é só um discurso, né? É para a gente ter medo mesmo. Mas ter medo não significa recuar, né? Ter medo significa que a gente tem que reagir. E a nossa primeira reação é falar, né? Só que e se juntar com outras mulheres também. Ir atrás de outras mulheres, conversar com outras mulheres, ir atrás de coletivos feministas que tenham mais a ver com vocês. Está cheio de coletivo feminista bacana. Eu, particularmente, eu me considero uma feminista interseccional, porque eu acho que não dá para ignorar vários recortes que algumas outras vertentes do feminismo ignoram. Né? Eu acho que não pode se ignorar as pessoas trans, não se pode ignorar as pessoas que têm deficiência, não se pode ignorar. Tem várias pessoas que não podem ser ignoradas. Não dá para dizer que uma mulher branca vai ter as mesmas demandas que uma mulher negra. Então, tem vários recortes e várias coisas que a gente precisa pensar. Especialmente as mulheres brancas precisam pensar nisso, porque o nosso discurso, assim como o dos homens brancos, que eu falei no começo, que são os que escreveram a história da humanidade, o nosso discurso não é o único discurso que existe, a gente precisa ouvir. Eu sou muito amiga da Djamila Ribeiro, espero que vocês conheçam ela. Se vocês não conhecem, por favor, conheçam, leiam os textos dela. Ela é uma feminista negra, mestre em filosofia, ela foi secretária adjunta de Direitos Humanos da gestão do Haddad. Ela é uma mulher extremamente importante nesse movimento. Quem não conhece, por favor, conheça, vá atrás dos textos dela. Tem a Juliana Borges, tem muitas outras mulheres que têm que ser ouvidas para, né, a gente ampliar o nosso discurso, porque o mundo não é sobre a gente só. Eu não posso pensar no mundo só a partir da minha perspectiva de mulher branca de classe média. A gente tem que pensar que existem outras mulheres com outras questões, outras demandas, outros problemas, né? Então, eu não gosto muito de ficar falando aqui, então eu queria abrir para vocês, se vocês têm alguma coisa para falar e se vocês têm alguma coisa para perguntar. Bom, Clara, meu nome é Bianca. Eu te acompanho faz muito tempo, eu não sabia que você ia estar aqui, eu quero tirar foto depois, tietando. Eu acompanho há bastante tempo o Lugar de Mulher e você estava falando sobre até intrigas dentro do próprio feminismo, de vertentes diferentes e tudo mais, e eu reparo que o Lugar de Mulher ele tem comentários fechados, né? Você já era aberto antes até... E vocês fecharam por causa dessas brigas. Eu participo de alguns outros grupos, tipo a Casa da Mãe Joana, com essa Carol Patrocínio, todo esse pessoal aí. E a gente vê que realmente acontece muito dessas brigas. Eu queria saber se já teve problema específico com você, como você lida com isso e por que no Lugar de Mulher os comentários não são abertos. No meu primeiro blog, quando eu fiz em 2001, era aquela ferramenta nova e maravilhosa, eu olhei e falou, permitir comentários? Eu pensei, nossa, claro que não. E eu mantenho essa política até hoje. Primeiro, não... Porque, é que assim, as discussões do Lugar de Mulher acontecem no Facebook. Então, a gente posta o texto e não é que é completamente fechado a comentários. Os comentários podem ser feitos no Facebook, né? Aí a gente não bloqueia ninguém, a não ser que seja, né, discurso de ódio mesmo. Aí realmente a gente não vai permitir isso no nosso espaço. Mas o Lugar de Mulher é para publicar textos.
E muitas vezes a gente vê que o texto acaba sendo distorcido pelos comentários. Que a pessoa lê o comentário, lê o texto, e aí ela vai formar uma opinião sobre aquele texto, né? Se ela já leu um monte de comentário ali embaixo do texto, eu acredito que isso atrapalha. Eu, a Polly e a Mari, que são as duas outras editoras e criadoras do site, a gente acredita nisso. Que isso atrapalha a ideia do texto mesmo. Então, é aberto a discussões no Facebook. No Twitter também. Mas no site eu acho que isso atrapalha. Eu acho que o site é para ter o texto mesmo. Pode ser uma visão um pouco careta minha de old school da internet. Mas eu acho que posso dizer que jamais vou abrir um site para comentários. Até porque num site feminista, quem vai ter mais homem xingando do que mulher comentando e fomentando diálogo, né? E no Facebook a gente tem mais controle sobre isso. Alguém mais tem perguntas? Oi, tudo bom? Eu sou Heloísa, também te acompanho desde o Brasileira Preta. E minha pergunta é assim, você, de novo, sobre os feminismos, né? Você falou de correntes que são menos inclusivas ou mais inclusivas, e eu vejo que entre as radicais tem muita garota muito nova, que meio que falta uma perspectiva de vida e falta vivência para incluir mesmo outras pessoas e acaba absorvendo a corrente sem ter estudado, sem ter lido as autoras originais, sem ter colocado aquilo em perspectiva. Queria saber que conselho você daria para essas garotas. Busquem conhecimento. Tebilu. Mas é que não é só isso. O que acontece? A internet, ela é um lugar maravilhoso e um lugar horrível, né? Assim como o mundo. Mas é que o que acontece é que realmente a informação na internet, às vezes, ela acaba chegando distorcida. Então, chega um trecho de uma obra escrita em 1960 que já não serve mais, porque a discussão de gênero já... Claro que algumas coisas servem. Como eu disse, a Carmen da Silva serviu para mim, foi escrito em 1963. Né? Mas dando questões específicas. Mas eu acho que tem muita distorção de trechos de obras que são publicados na internet, aí pega um pedaço aqui, pega outro pedaço ali, porque, sinceramente, assim, eu acho que essa corrente radical da internet não chega a ser uma corrente do feminismo. Sinceramente, porque não tem embasamento e conhecimento suficiente. O que eu acho que tem, e isso é uma coisa certíssima, que são meninas muito novas, e eu entendo que a primeira reação delas seja essa porque às vezes acaba caindo para o discurso de ódio também, sabe? Porque quando você está rechaçando uma mulher trans e dizendo que ela não é mulher e chamando ela pelo nome que ela foi registrada, isso é o quê? Isso é violência, isso é discurso de ódio, sabe? Então eu acho que essas meninas, eu espero todos os dias da minha vida que essas meninas evoluam. Algumas não vão evoluir, né? Algumas vão seguir nesse discurso, porque a maioria, o recorte dessas meninas, primeiro que elas são poucas, né? Elas não são muitas. Parece que elas são muitas porque eu acho que elas têm muito tempo livre. Então elas ficam muito tempo na internet. Elas não são muitas, elas são muito jovens, elas são brancas, tem poucas, né? São mulheres negras, e a maioria imensa delas é universitária. Então é um recorte bem específico, né? E também bem irônico por elas serem universitárias e não buscarem realmente as referências das obras. Então o que eu desejo a essas meninas apenas é luz, e que elas percebam que elas não são tão... Se elas seguirem com esse discurso dessa forma, elas não são tão diferentes do que elas estão achando que estão lutando contra, né? Tem uma página na internet que chama Que Nem Tio Rádio. Pega uma frase de um crente ou de uma feminista radical, que não são todas, né, gente? Tem algumas que eu respeito, sinceramente, assim. Tem algumas feministas radicais que não têm esse discurso de ódio, né? Eu tô falando dessas específicas que têm esse discurso de ódio. E aí, às vezes, entra numa espiral de surrealidade, que o discurso fica igual ao discurso do cara que está tentando botar o Estatuto do Nascituro para
em vigência, né? Para quem não sabe, o Estatuto do Nascituro coloca... Ele quer proteger o feto desde a concepção. Ninguém nem sabe quando acontece a concepção direito, né? Mas aí eles querem mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, acaba se assemelhando muito a esse discurso, né? É um discurso moralista, é um discurso de ódio, e eu sinceramente espero que isso mude, porque fica muito difícil, assim. E também isso é muito usado contra a gente, né? A gente fala, pô, feminismo não é isso. Aí o cara vai lá e te manda um print, mas e isso aqui? Ah, isso aí também é, mas eu não concordo. Aí fica, é uma saia justa, entendeu? É complicado. Tem muita mulher. E assim, eu acho muito engraçado que as pessoas às vezes falam, as feministas tudo odeia homem. Primeiro que eu conheço um monte de mulher que odeia homem que não é feminista. Não precisa ser feminista pra odiar homem, entendeu? Agora, é tudo muito complicado e é tudo muito novo. E a gente está construindo o nosso discurso. E essa discussão de gênero, não só de feminismo, mas de gênero, é uma discussão muito longa, né? Essa questão... ontem... Agora eu tenho um canal no YouTube, gente. Depois de velho eu resolvi virar youtuber, porque ninguém lê os meus textos mais. Mentira, não é por isso. Mas porque é uma boa maneira de divulgar as ideias. Eu entrevistei uma mulher trans, que inclusive a arroba dela no Instagram é Mulher Trans, e ela falou muito sobre essa questão do gênero designado, né? De quebrar estereótipos de gênero, de o que é uma pessoa trans, que se tem a ver ou não com o genital. Então, e essa questão do feminismo, essa corrente do feminismo radical que é muito essencialista, que é assim, você é mulher se você tem buceta. E eu discordo completamente disso, né? A gente tem homem trans, a gente tem mulher trans, a gente tem pessoas de todos os tipos, e não dá para pegar e dizer, você é isso porque eu acredito que você seja isso, né? É muito violento fazer isso. Clara, antes da próxima pergunta, queria só falar uma coisa sobre isso do radicalismo, né? Porque tem radicalismos e radicalismos. E uma discussão muito no feminismo que está posta hoje é a coisa do feminismo branco e o feminismo negro, né? E às vezes tem até o slam das minas lá no Distrito Federal, que é um slam bem radical, e teve uma edição que era para mulheres negras, e isso gerou uma conversa. E para quem fez a pergunta, né, o que é radical também, se a gente pensar que as mulheres estão sendo mortas, que morrer na rua de tiro de polícia é um negócio muito radical também, né, que é um negócio muito urgente, e a reação também, em que medida vem a reação. E também existem muito... O feminismo, ou o movimento negro, não existe o movimento negro, nunca existiu, e nem o feminismo. Tem milhares de ramificações, de jeitos de pensar, de correntes, de orientações dentro disso, mas onde o feminismo, né, e acho que o movimento negro se encontram, é que eles estão dentro de um sistema patriarcal branco, e eu acho que vai chegar a hora que a gente, não sei se você concorda, queria até perguntar para você sobre isso, que a gente vai ter que discutir em que sistema que a gente tem. Um poeta postou ontem, a gente quer destruir a máquina, mas a gente esquece que a gente é engrenagem, né? Então, hoje a gente senta e discute esse capitalismo, o capitalismo também, nas discussões de feminismo e de racismo, ou a gente lida com isso, como a gente está lidando aqui. A gente está dentro de uma instituição, a gente, né, não fala, não uso nada de produto, não vou falar em nada que tenha produto. E tem coisas radicais que eu fiquei muito tempo falando, mas que radical também. Mas eu entendi. Você fala assim, mas é a vida da pessoa que está em jogo. Então ela fala assim, ou eu falo assim, porque senão eu morro. Eu sou uma negra privilegiada porque eu tenho a pele mais clara. Porque meu pai teve condição e eu tive condição de estudar em colégio particular. Mas estava com a Stephanie Ribeiro, e conversando com ela, e conversando com as meninas, é todo dia, entendeu? Então, eu passo. A gente não sabe o que é ter a pele negra e todo dia você ter que engolir, entendeu? Ou ter que brigar pela sua pertencimento. Então, eu li o livro que a Djamila fez, o Prefácio, da Angela Davis, aliás, indico, chama Mulheres, Classe e Raça. Acabou, não tem diferença, a gente devia se unir, feminismo negro e branco é igual. Não é, e nesse livro fica, assim, translúcido, para esclarecer, fica escurecida a questão. Queria que você, dentro de tudo isso aqui que eu tergiversei, comentasse. Não, eu concordo com tudo que você falou, mas que nessa questão o feminismo radical é uma corrente.
É uma corrente essencialista que fala que a única mulher é a mulher que nasceu com buceta. Entendeu? É uma corrente realmente do feminismo. Não tem a ver com radicalismo de posicionamento, porque nisso aí eu também sou radical. Né? É um radicalismo de exclusão quase. Né? E geralmente essa corrente, que não estava aqui para falar mal de ninguém, né, gente? Mas já que estamos aqui, vamos lá. Essa corrente geralmente se recusa a discutir raça também. Né? Como eu sei que às vezes dentro do movimento negro, os homens negros dizem que o feminismo divide o movimento, dentro dessa corrente dizem que discutir raça divide o movimento. Então tá tudo errado. Né? Tem que discutir sim, não tem como ignorar, inclusive, que os feminicídios das mulheres brancas diminuíram nos últimos anos e das mulheres negras dobraram. Né? Quem é que está se fudendo nesse sistema? Né? Porque, e assim, tem outra coisa, a gente vê no começo do feminismo, eu consigo até entender quando algumas pessoas falam que o feminismo é coisa de mulher branca. Era mesmo. As mulheres saíram querendo votar, as mulheres que saíram lutando para trabalhar, sendo que a mulher negra sempre trabalhou. Né? Então, são lutas diferentes, elas se encontram em vários pontos, logicamente, mas são lutas diferentes, porque as pessoas vêm de lugares diferentes, né? Vêm de backgrounds diferentes, têm vivências diferentes, então não dá para tratar tudo como a mesma coisa, realmente. Assim, muito obrigada, gostei muito dessa intervenção aqui. Até porque eu acho que quando a gente fala radical, às vezes confunde com essa coisa de se posicionar muito. Não, eu acho que nesse sentido tem que ser radical sim. Que se a gente não for, ninguém vai escutar, né? Ninguém faz revolução pedindo por favor. Temos uma pergunta aqui. Mais um comentário. Bom dia, meu nome é Thalia. Meio a área que você falou, que é a parte que você falou sobre construção. Isso eu vejo muito desde criança, porque quando você vê um menino, por exemplo, brincando de boneca, você vê que a mãe dele vai corrigir e falar, você é homem. Você tem que brincar de carrinho. Tem jogos para meninos, que eu já vi, aprendendo a administrar dinheiro. Ou seja, você é homem, você tem que trabalhar, você tem que administrar o dinheiro. Você não pode brincar de boneca porque isso é coisa de mulher. Isso é para a mulher aprender a panelinha, para a mulher aprender a cozinhar. E o menino tem que brincar de carrinho e administrar o dinheiro. Ou seja, já tem isso. O machismo vem tanto da mãe quanto do pai. É mais um comentário mesmo, eu queria saber a sua opinião. Porque a mãe está reproduzindo o sistema no qual ela foi criada, né? Eu, durante muito tempo, reproduzi machismo, não assim, dessa forma, porque eu tenho uma família um pouco mais liberal, meu pai é artista, minha mãe é fotógrafa, meu pai é músico, né? E isso não isenta ele de machismo, mas pelo menos isso não acontecia, assim, essa coisa de já estabelecer quem você vai ser quando você é criança. É só entrar numa loja de brinquedo, é uma coisa horrorizante. Os meninos têm foguete para ir para a lua e as meninas têm panela para ficar na cozinha, né? Esses dias eu vi uma coisa maravilhosa, gente. Eu vi um carrinho de carregar cimento, de carregar areia, que era um kit de construção, só que era uma menina na foto. Eu falei, olha, um pequeno avanço, né? Mas sim, isso vem desde pequeno, né? Isso vem desde que nasce, desde que bota o brinquinho na menina quando nasce, né? Desde que bota a camiseta. Esses dias eu vi um bebê com isso, eu quase chorei de desgosto, que é, prende suas cabras que meu bode está solto. A pessoa tinha 6 meses, né? Então, sim, é um pensamento machista que vem, ele é a norma, como eu falei no começo. O pensamento machista é a norma, por isso que a gente tem que lutar todos os dias contra ele e até dentro da gente, né? Eu que tô no feminismo já faz algum tempo, porque quando eu entrei de cabeça, né? Eu comecei a escrever sobre, aí você vai conhecendo outras mulheres, e aí você não tem como ser só a Sarah Winter que consegue ser ex-feminista, mas aí eu acho que ela nunca foi também, né? É difícil você voltar atrás quando você começa a perceber todas as opressões e todas as coisas que você mesma estava reproduzindo, né? Então, sim, tem essa questão da construção da masculinidade e da construção da feminilidade também, do que é ser mulher, né? O que é ser mulher? É ficar em casa com as panelas, cuidando dos filhos, né? A gente vive numa sociedade muito desigual mesmo nessas questões, e eu adoraria dizer que isso está evoluindo muito. Eu vejo que tem coletivo feminista na escola da minha filha, por exemplo,
mas o coletivo feminista surgiu como uma resposta ao machismo dentro da escola, né? Então tudo é uma resposta, tudo acaba sendo uma resposta, e tudo é uma construção e tudo é uma desconstrução, né? Pra gente chegar numa sociedade igualitária, a gente não vai ver isso, você não vai ver isso, se você tiver filhos, seus filhos não vão ver isso, vai demorar muito tempo. Tá melhorando um pouquinho, quer dizer, tava melhorando, eu acho que agora deu uma piorada, né? Mas estava melhorando. Eu vejo as meninas. Que idade você tem? Que idade você tem? Eu tenho 19. 19. Então, acho que a sua geração já é bem diferente da minha, né? Eu tenho 37. Você já sabe muito mais do que eu. Minha filha de 13 anos já sabe muito mais do que eu. Já sabe como se colocar. Já sabe o que é certo e o que é errado. Já sabe o que é abuso ou o que não é. Mas isso também é porque ela é minha filha. Não são todas as meninas que sabem disso. Tá cheia de meninas sofrendo abuso que não sabe que está sofrendo abuso. Não sabe que ela pode até ir numa delegacia, sabe? Outro dia aconteceu de um maior de idade dentro de uma escola assediar uma aluna de 13 anos. A menina poderia talvez se sentir até lisonjeada, porque existe uma estrutura de poder ali que permite o cara fazer isso, e a menina pensar, nossa, que maravilhoso, este homem mais velho está interessado em mim. E ele se aproveitar disso. Não estou dizendo que é proibido ter relacionamento com pessoas mais velhas, mas existe uma estrutura de poder que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até porque é muito comum homens mais velhos casados com mulheres mais jovens, né? Isso não sai dessa estrutura de poder. Também não dá para desagenciar a mulher que está nesse relacionamento, mas existe essa estrutura de poder e é uma coisa muito comum. E num passado muito recente, as meninas casavam com 15 anos. Era o normal. Aí outro dia veio um cara querer culpar o funk. A gente sempre tem alguém querendo culpar o funk, né? É uma coisa impressionante. Aí o cara veio querer culpar o funk pela cultura da novinha. Querido, cultura da novinha existe muito antes. Essa era a cultura da novinha. É descartar a mulher mais velha e pegar a menina mais nova, que é mais jovem, que é mais suscetível, que não tem tanta informação, que acha que está ali para isso. Né? Acha que ela está ali para isso, que ela foi criada para aquilo ali. Isso eu digo no passado, né? Quando as meninas... a minha bisavó casou com 14... Casou. Minha bisavó não foi bem casada, ela foi trocada, vai. Ela era uma índia que foi trocada por um homem velho que chegou, foi imigrando no Rio Grande do Sul. Ela tinha 14 anos. Você consegue imaginar 14 anos? E aí a gente pensa, nossa, isso está tão distante, né? Isso é muito distante. Não é. Não é muito distante. Eu fiz, até recomendo também, eu fiz um documentário para uma ONG que chama Plan, é uma ONG super legal, que trabalha muito com os direitos das meninas, chama Plan International, e eles têm muitas ações muito bacanas. Tem um projeto que chama Por Ser Menina, que é para evitar a evasão escolar de meninas, eles trabalham muito no norte e no nordeste. Tem vários lugares que as meninas ainda são tratadas dessa forma, né? De serem descartáveis, né? O cara de 50 anos engravida uma de 13, larga a mulher com os 3 filhos e vai criar outra família com ela. Então é um ciclo de violência que nunca acaba. A Plan entra nesses lugares para tentar evitar que isso aconteça, evitar a evasão escolar de meninas, porque a menina, né, engravida, sai da escola. As outras filhas que o cara deixou para trás também entram nesse ciclo, né? E eu fiz um documentário que chama This is My Moment, essa é a minha vez. Que são 5 meninas de 5 regiões do Brasil que fizeram essas oficinas da Plan. E depois elas foram para uma conferência da ONU. E a gente vê como não é só o Brasil, né? Não é só aqui que isso acontece. Tem muitos países que isso acontece. A gente sabe que tem países que são piores, né? Que as meninas têm menos direitos. Mas a gente está em São Paulo, a gente está num grande centro urbano. Aqui, as coisas acontecem de uma forma diferente. Tinha uma das meninas lá que a única maneira dela sair da comunidade que ela estava, para sair do ciclo de violência, de engravidar e ter filho e acabar a vida dela, era ir, entre muitas aspas, trabalhar numa casa de família. Ela estava ganhando? Não. Ela estava só estudando. Ela estava praticamente sendo uma escrava, né? Porque ela não estava ganhando, só estava tendo a oportunidade de estudar porque o lugar onde ela estava não tinha escola. Então, nossos problemas são muito maiores do que a gente imagina
do que nós, de novo, que estamos num centro urbano, nós estamos, né, no Sudeste. Eu não digo que aqui não tem esse tipo de problema, a gente tem outros problemas, a gente tem problema de violência, a gente tem problema de abuso, a gente tem um monte de problema. Mas tem que abrir um pouco a visão para os outros lugares também, né? Porque tem coisas de todo tipo, violências de todo tipo, de toda a natureza acontecendo. E aí como é que a internet chega lá, né? Então tem que ir além da hashtag. E aí que eu fico puta quando alguém critica feminista que vai na televisão falar de feminismo. A televisão chega assim na tiazinha. A televisão chega assim no lugar. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comer, mas tem TV para ver Globo, sabe? Então sim, tem que ocupar todos os espaços possíveis, da maneira mais didática possível. Ah, mas a Globo é golpista, sim. Ninguém diz que não é. Ninguém diz que não é. Acontece que a gente tem que ocupar os espaços possíveis. Eu só não vou na Record, porque tem limites, né, gente? Mas eu realmente acredito que a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis, imagináveis, e fazer o discurso chegar aonde der. Senão não adianta. Ninguém vai mudar o mundo em grupo fechado de Facebook. Não existe isso. O mundo é fora, né? E mais alguma pergunta, gente? Tem um monte de gente querendo perguntar. Os meninos também podem perguntar, viu, gente? Bom dia, meu nome é Gabriel. Agora há pouco você citou o Estatuto do Nascituro e eu acho que é uma questão um pouco delicada, afinal de contas, você mesma disse, se nós não sabemos quando acontece a concepção, então, na minha opinião, existe 50% de chances daquilo, tá, no caso feto, ser uma vida e de não ser. Como que nós podemos tomar uma posição em relação a isso se a comunidade científica ainda não definiu se o feto, não sei, com 1, 2 meses é uma vida, e como que a gente pode definir isso, como que a gente pode tomar? Acho que é uma questão um pouco sensível. Então, isso é uma questão de saúde pública, né? Em primeiro lugar, não é uma questão religiosa, não é uma questão de ética e nem de bioética. 1 milhão de abortos são feitos no Brasil de forma insegura, porque ele é ilegal. Os países que liberam o aborto é até a 12ª semana. Como? Por quê? Por que a 12ª semana? Quando uma pessoa é considerada morta, tá? É quando acaba a atividade cerebral dela. A atividade cerebral começa na 12ª semana. É assim que começa, que é esse o critério, entendeu? Só que assim, a proibição do aborto, ela é uma coisa no Brasil, o problema dela é o seguinte, quem morre aqui, o aborto é liberado no Brasil, na verdade, para quem tem dinheiro para ir numa clínica. Todo mundo conhece alguém que fez um aborto, todo mundo tem um telefone de uma clínica. Então o aborto já é liberado aqui. Não é uma questão de ética, é uma questão de saúde pública. E quem tem que lidar com isso é a mulher grávida. A mulher que quer ou não quer ter aquele filho. Não é mais ninguém. Entendeu? Então, assim, a comunidade científica chegou... Então, nos países desenvolvidos com essa questão, Inglaterra, por exemplo, Polônia, tentaram mudar, não conseguiram também. Os Estados Unidos também, é esse o limite, é 12 semanas, porque é quando inicia a atividade cerebral. Ninguém disse que não é uma vida, mas a vida humana, na minha opinião e na opinião dessa comunidade científica, é na 12ª semana. E eu realmente acho que a gente não tem que se meter na escolha dos outros, né? Até porque uma mulher que quer abortar, ela vai abortar, independente do que você, eu, sua tia, do que o Temer, do que qualquer um ache. Ela vai fazer esse aborto. Ela vai atrás de uma clínica, ela vai enfiar um cabide no útero, ela vai atrás de remédio e ela pode morrer. Ela pode perder o útero. E geralmente as mulheres que fazem aborto já têm filho. Então você não está só matando uma mulher e acabando com a vida dela, você está acabando com uma família. Por isso que eu digo que é uma questão de saúde pública. Entendeu? É porque é uma questão de saúde
pública. A mulher tem que ir lá e é um procedimento tão simples que dura 5 minutos. 5 minutos. Não é essa coisa que as pessoas imaginam, que tem bracinhos voando, não tem nada disso. É uma sucção que faz e acabou. São 5 minutos, é anestesia local. Então, assim, tem muitos mitos em cima do aborto e essa coisa toda que acontece, porque a mulher fica danificada psicologicamente. Não é por causa do procedimento, é por causa da culpa. É por causa da ilegalidade. É por causa disso. E assim, acho que a estatística é mais ou menos essa, porque não dá para saber muito bem, já que a coisa é ilegal, né? Então a estatística é mais ou menos essa, mais ou menos 1 milhão de abortos, então mais ou menos 1 a cada 5 mulheres já abortou, né? Eu entendo o que você fala, compreendo, mas na sua opinião, você não acha que a responsabilidade na hora do ato sexual, usar uma camisinha, tomar um anticoncepcional... Você usou camisinha todas as vezes que você transou na sua vida? Não todas, mas com a pessoa que eu transei, eu sabia que ela tomava anticoncepcional. E se falhasse o anticoncepcional? Tá, e se falhasse o anticoncepcional? Porque é o seguinte, anticoncepcional falha. Eu tenho uma filha, sabe como que eu tenho uma filha? Tomando anticoncepcional. Já fiquei grávida outra vez, sabe como? Estourou uma camisinha. Acontece isso. A contracepção não é infalível. Acontece, falha. E outra coisa, esse discurso é um discurso moralista, porque ele está criminalizando também a sexualidade da mulher. Entendeu? Mas eu acho que poderia se evitar esse último caso, no caso o aborto, com a responsabilidade sexual. Existem N métodos contraceptivos. Tá bom, mas você entendeu que eles falham? Métodos contraceptivos falham. Falham. Mas claro as que chances são muito poucas, se algum... Não, chega, daqui. Até porque também as pessoas falam muito do aborto da mulher, mas ninguém fala do aborto do homem, né? Porque... o aborto é o abandono, na verdade, né? Não Exatamente. Chega a ser um aborto, porque... E aí as pessoas falam assim também... E aí as pessoas falam também que a mulher engravidou, mas quem mandou ela abrir as pernas? Mas e o homem? Porque ela não faz filho sozinha. Pois é, meninos, encapem suas pirocas, tá? Nós agradecemos. Então, é isso aí. E também, as pessoas, quando vão falar do aborto, elas não falam sobre a saúde da mulher, sobre a criança em si. Elas falam de um modo de ódio que, tipo, a mulher teve o filho, então ela que tem que criar. Não é pensando na saúde dela, é pensando como se o filho fosse um castigo para ela. Então, ela que tem que aturar isso. Agora, o homem, é claro. Não, é assim, né, cara? O feto é importante até ele sair da barriga da mulher. Aí é a vida sagrada, não pode mexer. Depois que sai, se vira sua vagabunda, deu porque quis. Vamos mudar isso, né, gente? Tem mais uma pergunta lá? Aqui. Cadê o microfone? Aqui, desculpa. Oi, Clara. Eu acompanho o seu site, eu sou estudante de Direito, eu estou fazendo minha monografia nos crimes contra a honra. E assim, eu acompanhei inclusive no Carnaval do ano passado, você falou desse grupinho do Twitter que persegue vocês. Cara, falando simplesmente por vocês estarem lá, curtindo uma festa, xingando vocês de todos os nomes e nos comentários do Facebook e tudo mais. E o máximo que eu tenho visto o Twitter bane a conta, a pessoa cria outra e está sempre de volta. Aí eu queria saber qual a relação com a justiça que vocês têm contra isso. Se tem alguma coisa, como que vocês têm lidado com isso na questão judiciária? Eu, particularmente, já tenho um processinho lindo. Adoro, cada vez que me xinga, aumenta o processo. Então, essa pessoa pode esperar que não vai ficar assim, não. Porque é contra o bloco... É porque isso, na verdade, eu vou explicar. É que tem um bloco que chama Bloco Soviético, que enfim, é o Bloco Soviético, a gente tem um monte de marchinha fazendo piada com o comunismo e tal. Aí tem essas pessoas de direita que falam um monte de besteira e nos perseguem, ficam, enfim, xingando basicamente as mulheres, suas gordas, suas mal comidas, esses xingamentos sempre, né, gente? Que já, tipo, nossa, que ofendida que eu tô. Mas o bloco, até esse... Bom, eu não vou falar disso. Mas, enfim, eu tenho até o endereço da casa dessa pessoa lá, só não fui lá dar uma surra nele ainda porque a minha advogada não deixou. Melhor não. Mas a justiça tem ajudado. Olá, eu sou estudante da área de saúde e eu acho que é uma coisa que não é clara para as pessoas
é que quando a mulher vai fazer um aborto, até hoje eu não conheci nenhuma mulher que foi fazer aborto que usa o aborto como um método contraceptivo. Até porque a contracepção já aconteceu, né? Exatamente. Que ela vai lá, faz o ato e tipo, se eu engravidar, eu aborto. Nenhuma mulher faz isso. Toda mulher que chega num hospital porque fez um aborto ou porque vai fazer um aborto, ela está em um abalo psicológico, ela está em uma situação de pressão, né? Exatamente, uma pilha imensa. Então, na minha opinião, eu acho que as pessoas são contra o aborto porque elas veem muito como um método contraceptivo, né? Então, tipo, a mulher deixa de usar um método contraceptivo, o casal ali deixa de usar um método contraceptivo, porque não é só a mulher. E aí, se acontecer, vai lá e aborta. Na sua opinião, você acha que precisa ser melhor trabalhado isso? Como que você vê, tipo, a divulgação disso? Eu acho que tudo isso tinha que ser explicado de uma forma mais clara, né? Tinha que botar uma luz em cima dessa questão do que como acontece, como pode acontecer, até quando pode acontecer, né? Agora, é muito difícil quando as pessoas não querem escutar e já chegam com um preconceito, né? Que é o que acontece quase sempre, no fim das contas. A pessoa já tem um conceito. E, inclusive, gostaria de dizer que conheço muitas mulheres que são contra o aborto, mas já fizeram um, sabe? Então, não é questão de ser contra ou a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto, nossa, vamos todos abortar. É a favor da regulamentação, da legalização, para que isso aconteça de uma forma segura e não mate mais mulheres do que já mata. Oi, meu nome é Késia. Eu tenho uma pergunta, assim, porque na verdade entrou nessa questão de aborto, e o aborto, quando fala de aborto, entra na questão de religião também. Eu sou cristã, porém eu acho que o que cada um faz com o seu corpo é problema seu. Eu não faria porque não entra no meu cotidiano. Porém, se você quer fazer... mas na verdade a pergunta não é sobre isso, né? É sobre religião e feminismo. Você acha que dá para conciliar as duas coisas? Depende da religião, né? O cristianismo. Também depende do cristianismo, né? Eu sou do candomblé, para mim é tudo bem. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, você ser uma feminista evangélica que prega... geralmente, né, os evangélicos pregam que a mulher seja submissa ao homem, é um pouco mais complicado. Então, aí eu acho que é da maneira que você lida com a sua religião. Religião é uma coisa muito pessoal, né? Aliás, religião e política nunca devia ter se misturado na história da humanidade. As maiores merdas históricas se deram quando se misturou religião e política. A gente, teoricamente, vive num estado laico, mas é só teoria, né? Porque a religião está lá, a gente tem uma bancada fundamentalista, que não necessariamente é evangélica, né, mas é fundamentalista. Aliás, eu acho que alguns deles nem em Deus acreditam, só querem poder mesmo e usam isso para, né, arrumar poder aquisitivo ali, roubando dinheiro de gente inocente em igreja. Então, eu acho que cada um sabe da sua religião, cada um sabe o que está fazendo, cada um tem que ter a sua noção do seu lugar ali. Se você fica confortável, então tá bom para você, né? Agora, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica falando de feminismo, porque primeiro eu vou ser apedrejada e enterrada viva, talvez, né? Mas, então, é que tem alguns preceitos que são difíceis mesmo, né? Eu pego, por exemplo, aquela folha universal, que é isso que eles dizem. Você tem que ser submissa ao seu homem. Tem um outro idiota aí, agora que talvez ocupe uma cadeira no Senado, falando que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Aí isso é bem inaceitável, porque submissa é o caralho. Bom dia. Primeiramente, Fora Temer. Claro, eu queria fazer uma pergunta. Como é que faz para os homens entenderem, para nós homens entendermos, o nosso papel privilegiado na sociedade?
E outra pergunta é, eu queria saber se existe homem feminista. Isso é uma polêmica, né? Para mim, o papel do homem no feminismo é conversar com outros homens. Conversar com o teu parça que está fazendo piada machista. Conversar com o teu parça que está oprimindo a companheira. Porque existe uma coisa nesse círculo de masculinidade que é proteger o amigo, proteger o outro, não querer expor o outro, não querer peitar o outro, né? Porque daí você vai ser excluído daquele círculo de masculinidade. Eu queria deixar uma dica de documentário, tem no Netflix para todo mundo, chama The Mask You Live In, a máscara na qual você vive, que fala justamente sobre a construção da masculinidade e como ela é nociva aos homens. É muito nociva. Não faz mal só para as mulheres, faz mal para os homens. Porque se desde pequenininho você aprende que você não pode ser mulherzinha, não pode chorar, não pode ter sentimento, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser comedor, tem que ser fodão, tem que ser não sei o quê. Então, aí você aprende a ser o quê? Um idiota, né? Você aprende a ser uma pessoa insensível, uma pessoa sem empatia, uma pessoa que não consegue entender as questões das mulheres, porque você já, de primeira, desqualifica isso, né? Então, eu acho que vocês, homens, têm um árduo trabalho aí de conversar uns com os outros e ver o que é que vocês estão fazendo. E, sobretudo, escutar as minas, né? Sobre ter homem feminista ou não, eu acredito que sim, existem homens feministas. Mas o problema, aí tem outro problema, tem uma pessoa que a gente chama de feministo. O feministo é um homem que ele tem todo o discurso super correto, respeita as minas, não sei o que, mas na prática ele não faz isso. Então ele não alia, é o esquerdomacho também, é o amigo do esquerdomacho, né? Ele não alia o discurso à prática, porque o importante mesmo é a prática. O importante é não fazer merda, não falar que não faz merda e fazer, né? Então o cara feminista é o cara que realmente está respeitando e está se desconstruindo enquanto esse macho cagado aí da nossa sociedade para abrir o caminho para as minas. Acho que acabou, gente, não? Lá. Olá, boa tarde. Tá, meu nome é Renata e eu estava conversando com uma colega, ela se formou em Direito há pouco tempo. E a gente estava falando sobre trabalho, mercado de trabalho, e os locais das mulheres nesses trabalhos. E sobre a questão da mulher ganhar muito menos do que o homem numa mesma área. E aí ela veio com o discurso de que o feminismo não a representa e que ela concorda com a questão da mulher e do homem ganhar diferente, porque para ela existem trabalhos em que o homem se sobressai de fato por questões físicas e enfim. E a mulher não, e é tudo uma opção que o mercado favorece o homem que trabalha, por exemplo, como pedreiro, porque ele possui força física e não sei o quê, e que uma mulher entre milhares consegue fazer o mesmo trabalho que ele consegue. Então acaba sendo uma coisa mercadológica. E aí eu queria perguntar para você, ou ouvir o seu comentário a respeito do feminismo em si e o mercado de trabalho. Bom, primeiro que o mercado de trabalho já não é mais baseado em força física há algum tempo, né? Claro que tem algumas profissões que precisam de força física, sempre tem aquele cara dizendo, vai carregar um saco de cimento, querido, eu pego um carrinho e carrego 10 vezes mais que você, sabe? Então, esse argumento é um argumento bem ultrapassado, coitada da sua amiga, porque espero que um dia ela desperte disso aí. Então, assim, vamos voltar para aquela questão colocada pela menina antes. Não é uma questão de aptidão, é uma questão de ser criado para fazer uma coisa ou não. É de ser encorajado desde pequeno a fazer uma coisa ou não, né? Se você é encorajado, né, tem essa coisa de que mulheres são ruins em exatas, está cheio de mulher nessa campus party aqui para provar o contrário. Mas se você não é encorajada desde pequena, vai ficar mais difícil mesmo, né? E essa questão mercadológica, ela também eu já ouvi cada argumento cagado nessa história,
É o seguinte, mulheres são capazes, mulheres têm o cérebro perfeitamente capaz de fazer o que elas quiserem, entendeu? Só que ainda existe essa lógica patriarcal de que mulheres não são boas chefes, mulheres não sabem gerir equipes, mulheres não sabem fazer isso ou aquilo. E a gente vê que isso já há algum tempo vazou uma lista de Hollywood mostrando quanto que ganhavam as mulheres e quanto que ganhavam os homens. Mesmo que a mulher fosse protagonista, o cara ganhava mais. Então, assim, não é uma questão de força física. É uma questão de machismo mesmo, né? E quanto mais a gente escancarar isso, mais pessoas como a tua amiga talvez entendam. Fala para ela do carrinho de carregar cimento, por favor. Porque eu acho um absurdo isso. Nossa, o cara vai carregar cimento. Pelo amor de Deus, força física já não é mais o que... Tem um monte de gente levantando a mão, socorro. Já não é mais o que carrega a sociedade, né? Ela tá levantando a mão faz um tempão lá. Sobre ainda a questão do aborto, só para pontuar uma coisa, o menino para quem eu ia falar, ele foi embora. Mas a questão da responsabilidade que ele disse no ato, para você ter responsabilidade por algo, você tem que ter consciência. E para você poder ter consciência em relação a algo, você tem que ter instrução. E num mundo onde você tem um contexto social e histórico muito religioso, qual é o adolescente que conversa sobre os pais sobre sexo? Qual é a menina que tem liberdade para falar sobre métodos anticoncepcionais? Tem muita gente que ainda acha que 2 camisinhas, por exemplo, vai proteger você mais. Então, é muito complicado você responsabilizar uma pessoa que não tem plena consciência do que ela está fazendo. Já parte daí. Eu acho que a questão da religião que ela falou é uma coisa que tem que ser pontuada. É muito fechado. E, com isso, você pega uma parcela da população que não tem instrução, ou tem pouquíssima instrução, não tem acesso a médico. Essa parcela é muito grande, por mais que você ignore, ela é muito grande. E é a parcela que mais sofre com isso. E não tem educação sexual na escola também, né? Não tem educação sexual. E se tiver educação sexual, os pais vão reclamar. Então, essa pessoa não tem esse acesso. A pessoa que tem mais dinheiro, ela consegue ir para fora, consegue fazer em outros países. Então, o aborto ele acaba sendo legalizado para quem tem dinheiro, ele acaba sendo mais fácil para quem tem dinheiro. E a pessoa que não tem nem esse acesso, não tem dinheiro para ir para fora, não tem instrução, acaba morrendo na mão de aborto legal. Então... É isso aí. Ei, a gente vai continuar. Tem mais uns 15 minutinhos para algumas perguntas. Estamos nos encaminhando para o final. Boa tarde, meu nome é Paloma. E um tempo atrás, eu era totalmente contra. Tipo, feminista é um bando de mal comida que não sabe o que quer, que não tem macho. Tipo, porque eu não tinha instrução, não sabia nem o que era. Aí eu fui procurar, em vez de xingar, né? Como muitas pessoas fazem. E eu achava que feminismo é o contrário de machismo. Que mulher queria ser melhor que o homem, essas coisas. Mas, tipo, ao contrário de machismo é a inteligência. Porque mulher que é feminista, ela não quer ser melhor que o homem, ela só quer ter os direitos iguais. Não é uma pergunta, é o seu comentário, porque muita gente está aqui e não sabe realmente o que é feminismo, que é só, eu posso tudo, o homem não manda em mim, não é isso. É só... É assim, aquela, né? Não, é porque, tipo, muitas mulheres, elas querem ser melhor que o homem. Não, a gente não é melhor e nem eles é melhor que a gente tem o mesmo direito em tudo. A gente deveria ter, mas é que tem essa questão do poder estrutural, né? Que o homem realmente tem mais poder estrutural do que a mulher, né? Tanto que a gente agora tem algumas leis para nos proteger, que são só leis, elas ainda não... Né? É legal ter lei. Massa a Lei Maria da Penha, massa a lei do feminicídio, só que uma coisa é uma lei num papel e outra coisa é uma lei funcionando, né? A gente já tem inúmeros casos de mulheres que foram atrás da Lei Maria da Penha, aí vai lá, o marido está batendo. A mulher vai lá e faz o BO. E aí ela vai para onde? Vai voltar para casa, o cara está lá. Não tem o que fazer. Então é muito complicado, é um longo caminho ainda. Então o feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é um sistema de opressão. Feminismo é um movimento político por direitos iguais. É isso aí, né?
eu realmente não aguento mais repetir isso, porque dá vontade de andar com uma faixa na rua, assim. Já ouvi 1000 vezes, se eu vou ser feminista, eu posso ser machista. E eu só consigo revirar os meus olhos. Mas, realmente, eu acho louvável que você tenha procurado isso. Converse com as suas amigas. Aliás, conversem com as suas amigas. Passem textos para suas amigas. Sua amiga não tem internet, imprime o texto, copia o texto num caderno, porque sem informação a gente não vai a lugar nenhum. Boa tarde. Meu nome é Bianca, tudo bem? Eu ia falar sobre educação sexual, enfim, mas teve coisas que eu não vou repetir, né, sobre a força estrutural e tal. Concordo com você, não é uma questão da gente estar medindo aqui quem é melhor ou pior, né, questão de feminino ou masculino. O que você falou sobre... Fugiu. Quem me conhece? Sobre o trabalho, Inclusive, assisti uma reportagem esses dias, não lembro onde foi, que falou que as mulheres estão assumindo até funções de pedreiros. Né? Então, talvez até mostrando um pouco aí, né, que essa questão está caindo por terra do mercado de trabalho. Educação sexual, fui apresentar na USP, na Uninove, um projeto que eu falo sobre Freud e sexualidade infantil e já incrementei a educação sexual na escola. Foi aprovado pré-projeto para apresentar. O que aconteceu com o meu projeto? Vetado. Oi? Foi vetado? Não foi aprovado para avançar. Por quê? Por quem, né? Por que será? Mas eu não vou... Tá, Eu não vou desistir, entendeu? Porque, não sei, posso ter sido taxada como hashtag a pedófila, né? Taquei um pôster lá da revista Nova Escola, a capa da revista, com a criança olhando uma bonequinha pelada, né? Onde ela vê o piu-piu no menino e nela não. Simples assim, Freud. E assim, eu acho que é uma questão realmente que ainda é um tabu, né? É um tabu, talvez esse seja um pouco do medo também, de colocar a falta de aceitação dos pais, né? Mas é lógico, as gerações estão chegando, talvez essas questões vão se tornando ultrapassadas, né? Nós somos a nova geração. O foda é que sexo só é tabu para mulher. Né? Porque homem, desde pequeno, olha lá, filho, olha que linda, filho, né? Menino... Gente, quantos meninos balançando peru vocês já não viram na rua, sabe? Piruzinho, uma criança que não sabe nem o que está fazendo. Verdade. E menina tira a mão daí, menina, fecha essa perna, menina. Então existe muito essa repressão da sexualidade da mulher desde cedo, desde a primeira, né, o primeiro contato, assim, porque a sexualidade ela não brota na adolescência, ela vem vindo desde antes. E isso é reprimido há muito tempo, desde antes. Né? As crianças não começam a se tocar quando elas são adolescentes, elas começam a descobrir muito antes, né, o seu corpo muito antes. Isso é muito reprimido nas meninas. Eu lembro de uma cena grotesca do Neymar no Fantástico falando pro filho dele assim: filho, mostra como beija os menininhos. Filho, mostra como beija as menininhas. Era uma criança de 2 anos abrindo a boca e mexendo a língua. Então, assim, homem é criado ainda para ser o fodão, para ser o garanhão e para tratar a mulher feito uma coisa. E mulher é criada para ser bela, recatada e do lar, né? E aí tem a dicotomia. Se você não é a bela, recatada e do lar, você é o quê? A puta e a vagabunda. A mulher para comer e a mulher para casar. Então tem tudo isso ainda que tem que mexer, uma coisa estrutural também, né? É muito complicado, mas não tem outro jeito de mexer nisso senão falando, não é nem falando, é gritando, né? Porque às vezes só falar não adianta, tá vendo? Teu negócio foi barrado, né? Então a gente tem que também, não sei se tentarem barrar isso aí, vai para outro lugar, publica em outro lugar, publica numa revista, eu publico no Lugar de Mulher, faz um vídeo, aproveita que a gente tem a internet e vai atrás, vai espalhar informação, porque o que importa é espalhar informação e chegar em mais gente possível. Vai em coletivo feminista, vai em centro de referência de mulher, sabe? Que tem um monte também, tem um monte de coisa da prefeitura, não sei quantos eles vão fechar agora, né? Mas tem muitos lugares que você pode espalhar o seu trabalho. Eu acho importante fazer isso na escola e na academia, sempre é importante fazer isso na escola e na academia, mas tem as pessoas que não têm acesso a isso também, né? Então,
tem que espalhar como der. Sobre o que a colega falou, só para finalizar, acho que realmente as pessoas têm que parar um pouco de ficar julgando, sabe? Eu acho que é menos preconceito e hipocrisia e mais ajuda humanitária, você tá ligado? Eu penso assim. E vamos nos encaminhando para as últimas perguntas. Ela tá lá guerreira em pé, 1h30. É muito assunto, né? Todo mundo quer fazer pergunta. Quem mais quer fazer? Só para fazer 1 aqui, 2, 3, 4. Vamos fazer assim. A gente faz essas 2, depois a gente faz essas 3. Você tenta responder tudo junto, tá? A gente faz essas 2. Oi, meu nome é Felipe e eu queria falar um pouco do âmbito político do feminismo que a gente vê nas ruas, né? Que eu não sou assíduo, eu não procuro muito, porque, infelizmente, o que a mídia passa pra gente acaba afastando a nossa visão, que aconteceu no ano passado, algumas feministas botaram na Paulista foto de um deputado X, que faz pronunciamentos aí que muito controversos, e ficaram vomitando e até defecando no rosto do rapaz. Quem disse que foram feministas que falou isso? Que fizeram isso? Isso eu tô reproduzindo que foi passado e o que a gente vê nos artigos. Então, cuidado com o que você acredita também, né? Então, que é o que a gente vê, e é muito assim, a gente vê o machismo, realmente deve ser combatido, realmente é uma coisa que é ruim para todo mundo. E a gente vê algumas feministas voltando o ódio contra os homens, que a maioria... eu, por exemplo, tive a felicidade de não conviver com nenhum machista extremo no meu âmbito. Até hoje nunca conheci nenhum, mas eu sei que existe muitos. E muitas tentam agredir a gente, algumas ficam com ódio desses outros caras e acabam agredindo todos os outros homens. E acaba distanciando alguns dos meus amigos que não tem nenhum problema contra, acaba ficando distante dessas meninas para ser o famoso radicalismo. Eu, por exemplo, não sou a favor de nenhum tipo de radicalismo e eu fico longe. Eu queria que você me falasse um pouco dessas. E sobre o que eu citei da Paulista, essas mesmas mulheres defendem partidos que são corruptos, que estão afundando o Brasil, e algumas delas só querem para ter o subsídio do governo para manter. Moço, eu acho que você anda lendo muito jornal errado. Eu acho que você está com uma visão completamente distorcida, tanto de política quanto de feminismo. E eu te convido a entrar no meu site para conhecer, tá? E ler e talvez mostrar para os teus amigos. Chama lugardemulher.com.br, tá? Tá cheio de discurso maravilhoso sem ódio lá. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se uma mulher passa a vida inteira apanhando de um homem, viu a mãe dela apanhando de um homem, viu a vizinha dela apanhando de homem, sabe o tanto de violência que tem, você acha que ela não pode sentir ódio? É muito difícil não sentir ódio. Então, eu queria citar que na minha família, da minha família mesmo, da minha mãe, ela foi agredida pelo meu pai. Ela é um exemplo de que existe essa submissão, e ela foi uma que não se submeteu ao meu pai. E é uma coisa que realmente tem que ser combatida, que eu sou contra qualquer tipo de abuso ou de preconceito contra qualquer coisa. Você não deve julgar ninguém, independente se você não gosta, não. Deixa a pessoa viver do jeito dela e acabou. Você vive do seu, desde que não interfira na vida dela e nem ela na sua. Eu acho que é assim. E eu não tenho nada contra nenhum tipo de movimento, eu acho super legal. E eu falei que eu não acompanho muito, por isso que às vezes você pode achar que é uma visão sem muito embasamento sobre esse assunto. Mas então, olha só, se você não acompanha muito, antes de falar, vai acompanhar. É melhor. Isso eu queria citar isso porque era uma coisa que ficou pertinente. E uma coisa que eu queria falar era sobre o negócio do trabalho, que a gente vê que realmente tem mulheres que sofrem, mas faz 2 anos que eu estou começando a estudar economia por conta própria, pegando livros de economia e realmente lendo. Você não vai dizer que você viu o vídeo do Kim Kataguiri dizendo que mulheres ganham... Se as mulheres ganhassem menos, as empresas só iam contratar mulheres, porque aquilo lá tem um nome e é falácia.
Não, mas se você pensar no âmbito capitalista, é verdadeiro. Tá bom. Mão de obra barata é fácil. Eu vou tirar porque chegou num ponto, chegou nesse vídeo. Só para complementar, esse grupo, coincidentemente ou sincronicamente, a Lua Gabanini, que é da minha companhia, faz parte, é um grupo de uma faculdade de performance, de arte cênica, são artistas, do Marcos Bulhões. E a menina, que foi a que defecou, teve que sair. Ela foi ameaçada num ponto que ela teve que sair de São Paulo, teve que ficar um tempão com proteção policial, então é muito sério, entre outro âmbito até de liberdades pessoais, assim, foi muito sério o que aconteceu e não tinha, embora tenha feministas no meio, era um grupo de artistas e a gente não pode deixar que se cerceiem direitos nem de mulheres, nem de artistas e nem de nenhuma pessoa nesse país, né? Porque já foi. A gente vai ter que ir rapidinho, porque essa fala foi muito estendida, então pedir para... Bom dia, meu nome é Cristina. Respondendo ao que ele falou, o último vestibular da FATEC foi exatamente isso, a diferença do homem e da mulher no mercado de trabalho. Se você for avaliar os índices que eles mostram na prova, são índices verdadeiros, né? Eu não vou lembrar exatamente os números, a diferença é gritante, os homens ainda ganham muito mais que as mulheres ocupando os mesmos cargos, e não foi um índice, foram vários índices. E foi um tema muito legal, porque, nossa, milhares de pessoas fizeram e tiveram que pensar a respeito, né? Eu acho muito legal. Referente, só adendos, né? Não é referente a uma pergunta exatamente, sobre a religião, que acho que ela foi embora. Eu sou evangélica, eu sou feminista, então um versículo que eu acredito muito na Bíblia é o que fala assim, amará a tua mulher como a ti mesmo e cuidará dela como a ti mesmo e não ferirá ela, porque você não ferirá a sua própria carne. Então você tem que cuidar da sua esposa como você cuidaria de si mesmo. É isso muito que eu acredito, que eu falo pro meu namorado sendo evangélica. Você quer direitos? Eu também tenho, entendeu? E sendo evangélica da congregação, a coisa mais absurda que eu acho é a bancada evangélica, porque ela propaga ódio, propaga preconceito, coisas que muita gente evangélica não dissemina isso, entendeu? Não quer isso para as mulheres. A gente costuma chamar, na verdade, essa bancada de bancada fundamentalista. A gente nem chama de evangélica, porque é muito além da religião o que eles fazem, né? Porque o Estado é laico, ponto. A gente não tem que misturar, a gente não tem que estabelecer direito para todo mundo seguir, que só um grupo de segmento que segue, isso é absurdo. Bom, para encerrar, só um depoimento, que você falou dos namorados que defendem, né, são feministas. Eu vou falar praticamente do meu primeiro namorado. Eu aceitava tudo que ele falava, nossa, era lei, ele fazia fefeleche, era todo desenvolvido, feminista, o esquerdomacho. Fazia parte de movimentos e tal, até eu falar, não vou pra cama com você. Ué, mas você não vai, então a gente não pode continuar. Por quê? Porque você não vai pra cama com meu pai. Então, eu sou obrigada, né? Foi aí que você começa a ver, não, você tem que seguir isso até certo ponto. Então, é basicamente isso, seguir o que você acha melhor, independente se o cara se mostra mais desenvolvido ou menos desenvolvido em questão do feminismo, né? Gente, deixa eu falar só uma coisa. Vai ter mais uma? Ah, tá. Bom dia, boa tarde, meu nome é Luana. Gosto muito como você escreve, sou sua fã. Uma coisinha só que eu queria deixar, assim, meio que depoimento. Quando eu comecei, eu fiz anos de direito e já tem aquele tabu de que mulher não pode ter direito. Hoje em dia é um pouco menos, mas a minha família ela é muito tradicional. Então, assim, se eu não casasse com 18 anos e não fizesse uma faculdade qualquer ou cuidasse da minha casa, eu já era vagabunda. E foi o que eu ouvi do meu próprio pai. Quando eu comecei a fazer direito, eu passei em uma das melhores faculdades. E um dia eu, no trem, indo pra faculdade, batalhando, vindo do serviço, só porque eu tava com um pouquinho de decote, o cara se sentiu à vontade pra colocar a mão dentro da minha camiseta. E quando eu virei um tapa nele, me defendendo, o policial que abordou a gente depois, porque eu relatei isso, ele falou, você tem certeza que você quer denunciar ele? Eu falei, eu tenho certeza. E aí ele falou bem assim, tá bom, então senta aqui um pouquinho que eu já volto. E ele liberou o cara e eu fiquei na delegacia durante 2 horas. Isso infelizmente é muito comum, é comum até na Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher é extremamente problemática, já levei várias mulheres agredidas lá. As pessoas tentam dissuadir as mulheres de fazer a denúncia. Se você não conhece as leis, como eu disse, eu não estudei, mas eu fui conhecendo as leis, lendo as leis, especialmente a Maria da Penha, especialmente as leis, né, em relação às mulheres. Então, se eu não conhecesse a lei naquele momento, a escrivã teria mandado a gente embora, porque ela disse que violência psicológica não estava na Maria da Penha. E tá.
Então, assim, E assim, várias é violências que complicado. aconteciam no passado, no direito, graças a Deus não tem mais. Por exemplo, se o marido estuprasse a esposa, porque se você não quer, é estupro. Sim, é estupro marital, tem nome isso até. Eles não eram presos, isso era normal, e se a mulher denunciasse, era horrível. E qualquer roupa curta que você use, em qualquer âmbito, pode ser na sua casa. Na casa da minha prima, eu tava de shorts, o marido dela falou assim, coloca uma calça porque eu sou casado. Eu falei, não tô dando em cima de você, eu tô de shorts. Eles acham que o mundo gira em torno deles, né? Dá É uma um coisa calor de 40 impressionante, graus. gente. Boa tarde. Meu nome é Isabel, eu sou crítica de cinema e como resposta também ao comentário ali eu queria dizer que a gente está aqui num evento que é majoritariamente voltado para dois setores, o pessoal da tecnologia e o pessoal de entretenimento e web. Especificamente na parte de tecnologia, como exemplo, o comentário dele a respeito dos salários das mulheres, eu tenho uma amiga que é engenheira de telecomunicações e foi contratada por uma grande empresa multinacional, uma marca de celulares, que eu não vou dizer o nome. Pode dizer. Aquelas, né? Não pode não, pode ser patrocinador, por favor. E ela tinha mestrado, tinha experiência de 5 anos no mercado de trabalho e inglês fluente. No mês seguinte, foi contratado um homem para o mesmo cargo dela, recém-formado, não tinha inglês e não tinha mestrado e era o primeiro emprego da vida dele. Ele foi contratado ganhando mais do que ela. E a respeito da parte de web e entretenimento, as associações que trabalham com, por exemplo, com crítica de cinema, no caso da minha área, né, cerca de 10%, no máximo 20% dos membros são mulheres. E existe muito essa coisa de entender o homem como o neutro. Tanto que tem gente que, ao invés de falar ser humano, fala homem, como representante da humanidade. E a mulher é entendida como uma especificidade, como um adjetivo em cima do ser humano. E aí acontece de eventos como esse e outros, de fazerem mesas, palestras, a mulher no cinema, a mulher na literatura. E aí convida as profissionais para fazerem parte dessas mesas. Mas quando as mesas são a literatura, é a mesa tomada de homens brancos, geralmente. Sim. E como é que você lida com essa questão, assim, de ser chamada, imagino que frequentemente, para essas mesas específicas de mulher e literatura, ou mulher e feminismo, e nem sempre existia esse espaço quando não existe a adjetivação da mulher, a especificidade da mulher? É engraçado, né? Como eu falei antes, eu sou escritora, eu tenho 7 livros publicados, e eu sou uma mulher muito privilegiada. Eu sei disso, eu sou uma mulher branca, de classe média, tive uma entrada no mercado super boa desde o começo, né, do meu primeiro livro. E então eu, Clara, sempre estava nas mesas, convidada nos eventos, mas eu olhava em volta e eu era a única, e só tinha branco, né? Agora, curiosamente, depois que eu me coloquei como feminista e comecei a escrever não só sobre as outras coisas e as ficções que eu escrevo, comecei a escrever sobre feminismo, eu caí nessa coisa. A mulher na literatura. Literatura feminina. O que é literatura feminina, minha gente? Existe literatura masculina? O que é literatura masculina? Literatura é literatura, feita por mulher ou feita por homem, né? Então sempre tem isso, assim. Agora, o que a gente pode aproveitar o problema dessas mesas, na verdade, elas podem vir a ser bacanas, porque é legal trocar com outras mulheres. Mas o problema é que na plateia sempre só tem mulher também, porque os homens não é assunto de homem isso aí. Então é muito complicado, assim. A gente vê a Flip, por exemplo. A Flip é isso. Mesmo no ano que a Ana Cristina César foi homenageada, a maioria era homem branco. Eles não são capazes, mesmo com que a Companhia das Letras agora esteja publicando um monte de mulheres negras, como, por exemplo, a Chimamanda, seria maravilhoso se ela viesse para cá, não trazem, né? Porque não adianta só pensar no recorte de gênero, tem que pensar no recorte racial também, né? Isso faz parte dessa discussão. Aliás, inclusive, eu já vi, eu acho que o IPEA liberou essa pesquisa, que uma mulher negra ganha metade de um homem branco. Metade. Mulher branca, acho que é 30% menos, e uma mulher negra é metade, sabe? Então, é impossível fazer essa discussão sem recorte racial, né? Isso é uma coisa que essas discussões acabam pecando muito. Assim. E, gente, eu acho Vamos que... para a última e acabamos. Eba, consegui falar.
É uma pergunta, não é um depoimento, nada. A gente está na Campus Party, é um local predominantemente masculino. Aqui, predominantemente, ao contrário, feminino. É um público completamente feminino. Tem um ou outro. E quem deveria estar ouvindo aqui não aguenta e sai. Então, a minha pergunta é, Clara, como a gente faz para acessar as pessoas que querem ouvir, elas estão dispostas, elas não são radicais, como ter inteligência emocional, porque eu e você temos a mesma idade. Eu também tenho preguiça. A pessoa começa a falar 20 mil vezes sobre o aborto, sobre a religião, eu tiraria o microfone também. Não, mas é porque naquele caso ali, não era uma mudar, coisa né? sem fim, Sim. entendeu? Eu, particularmente, já não tenho mais paciência mesmo. Eu mando links. Ótimo, tá? É uma forma de É uma acessar forma, essas manda pessoas. links. E é o seguinte, uma pessoa que só quer falar, não quer ouvir. É muito simples. A gente tem que falar com quem realmente está disposto, não com quem está esperando a vez de falar. É isso que é o problema. Eu não falo mais quando eu vejo que a pessoa ela quer falar, ela está esperando a vez de falar, ela não está me escutando. Eu digo, meu querido, eu não vou ser sua fonte de informação. Sua fonte de informação é o caralho, porque também não quer ouvir. Então, assim, sinto Seu muito. palco, né? Não adianta. Tem gente que não adianta, só vai entender de outras formas, ou só vai entender quando passar por isso, ou só vai entender quando alguém muito próximo passar por alguma coisa assim. Então, assim, não dá para ficar perdendo tempo com quem não escuta. A gente tem que falar com quem está ouvindo. Como vocês Perfeito. todos aqui até agora, né? Muito bem, palmas para a Clara Haverbuck. Obrigada. Meninos, meninas, parem de ver vídeo desse Kim, Maguari, Cataguí. Parem Em nome com de isso. Jesus, Jeová, Maomé, Buda, Iemanjá, para de ver vídeo desse cara, pelo amor. Mais palmas para a Clara Haverbuck. Obrigada, muito.